no mesmo texto. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Uma pergunta. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí ele começa a contar essa parábola. E engraçado que Pedro, todo mundo conhece um pouco a história dele, é um cara muito, agressivo, né? Quem lembra da história que ele pega a espada quando Jesus está para ser preso, né? E ele vai arrancar a cabeça de Malco. Eu tenho para mim que ele deu no pescoço ali, né? Só que Jesus, ele desviou. É impossível alguém querer acertar numa orelha e arrancar uma orelha. Então Pedro poderia naquele momento estar insatisfeito, né? Porque ele já estava por aqui, ó. Talvez ele já queria pegar alguém e ele só conseguiria perdoar 7 vezes. Aí ele faz essa pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? E ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: 7? Jesus falou assim: não te digo 7, mas 70 vezes 7, 490. Só que 70 é um número dos nossos anos de vida. Salmo 90. Está escrito que o fim dos nossos dias chega até 70 anos, ou 80. O que tem um pouco mais de saúde e vigor, ele passa um pouquinho mais. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro? E eu abro um parênteses aqui. Um lugar que te convida muito, né, a você estar sempre pedindo perdão, é o casamento, é ou não é? O casamento refina o seu coração e o meu. Então, quando Jesus ele fala 70, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você vai ter que perdoar a vida inteira. Jesus já poderia ter olhado dentro do coração de Pedro e já tinha mais ou menos, não está escrito ali, mas talvez uma indignação de Pedro de querer fazer algo para prejudicar alguém. E por isso que Jesus falou assim: não, Pedro, é a vida inteira perdoando. Só que nós queremos fazer igual Pedro, né? Quantas pessoas, né, têm errado com você, têm errado comigo, e nós tem feito essa pergunta, ou conversando com alguém, nós falamos: não, já perdoei eles 3 vezes, 4 vezes, 1 vez, 10 vezes, eu não vou perdoar mais. Só que Deus, nessa noite, Ele está trazendo luz ao nosso coração, que você deve perdoar a vida inteira. Acabou o som aqui? Não? E o engraçado é que como é o nome do André, né? André estava aqui, ele pegou uma frase minha aqui. Eu já tinha titulado lá. Porque, André, quando às vezes eu vou ministrar a palavra, é um lugar muito corrido, né? Numa rua, em qualquer lugar e tal, e fica um monte de gente ali, entra, sai, e a pessoa: o que tu falou mesmo, Fabiano? Depois de 3 minutos, eu falo: quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Aí o André veio aqui e falou: quem pegou, pegou, quem não pegou, vai pegar. Aí ele falou o contrário. Aí ele falou para mim assim: tá vendo que essa frase não é tua? O Vitor. Até às vezes quando eu vou colocar algum versículo, eu coloco ali, né, embaixo: quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, né? Mas
só para distrair um pouquinho, né? Para pessoas muito quietinha. E eu estou tentando me comportar aqui um pouquinho assim, né? Que eu gosto um pouquinho meio de ficar meio se balançando. Mas engraçado que o André ele falou algo interessante, que vai dar um gancho para a ministração. Em algum ponto do que ele estava falando, ele falou que 1 milhão não bastaria para comprar uma salvação. Falou ou não falou? E ele está certo nisso. E Jesus querendo explicar isso para Pedro, Jesus ele vai narrar essa parábola de um rei que vai prestar conta com o servo dele. Eu já vou acelerar os passos. Um desvia 10.000 talentos. Quantos? 10.000 talentos. O rei chega para ele para cobrar ele, e ele não tinha como pagar a dívida. Era impossível pagar. Essa parábola aqui ela também é profética, aponta para algo do futuro, algo de prestar conta, né? Quando Deus for prestar conta. Aqueles que vai ser lançado num lago de enxofre, e aqueles que vão ser separados para o seio de Abraão, para o reino eterno. E esse rapaz que devia 10.000 talentos, ele não tinha como pagar. Porque a dívida era muito alta. É tanto que a mulher dele, os filhos dele, ia ser entregue para pagar a dívida dele. Só que esse servo, ele chega diante do rei e pede clemência, e pede misericórdia para ele. Está escrito no texto que o rei se compadeceu dele. O que significa se compadecer no meu dicionário? Eu não tenho estudo sem acadêmico, né? Mas no meu. É o coração de Deus dentro da sua miséria, do seu coração. É Deus conseguindo colocar o coração dele dentro do seu. E Deus se compadeceu daquele homem. E Deus ali, o rei ali perdoou a dívida dele e tornou ele livre. E o que Deus fez comigo e com você? Ele comprou você. Ele comprou você com alto valor e um preço muito alto. Colossenses 2,14 está escrito assim, ó. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. Então eu e você tinha uma dívida incalculável, você não poderia pagar. Está escrito no Isaías 53 que agradou o Pai moer Jesus na cruz. Então Deus, porque a Bíblia só fala de 2 homens, Adão e Jesus. O protótipo, o primeiro homem e o último homem, Adão. Tem Moisés, tem Adão, tem Moisés, tem Abraão, tem Jacó, mas todos esses daí, se você ver fundo mesmo, eles estão apontando para Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse. Estão apontando para Cristo. Então Deus, olhando e vendo que o homem não tinha como pagar, ele enviou seu filho. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes vos entregou, não dará com ele gratuitamente todas as coisas? Então Deus, ele torna você abençoado em Jesus. No Novo Testamento você não vai ver Jesus ou discípulo ali falando que você vai ser abençoado. Não, isso é na antiga aliança. Você é abençoado.
A proposta é no tempo presente. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não tinha como pagar. Um talento pesa mais ou menos de 30 a 35 quilos. Um talento dá mais ou menos, de ouro, dá mais ou menos 6.000 denários. Cada denário vale mais ou menos no dia de hoje um dia de trabalho. Um talento poderia também ser resolvido há 16 anos de trabalho, um talento só. Este homem devia quantos? 10.000 talentos. Eu não sou bom de matemática, mas quantos que é a grama do ouro? 300? 200? Eu não sei. Agora imagina, 10.000 talentos. Quantos que daria mais ou menos? Bilhões, talvez no dia de hoje. Trilhões. Era impossível o homem pagar. Era Deus falando para aquele homem, o rei, que salvou aquele homem, profeticamente Deus falando para mim e você não tinha como pagar. E Deus tornou você livre. Deus, ele transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele tornou você livre, você é livre em Jesus. Mas quando você não tem a consciência que Deus pagou a sua dívida, você nunca vai liberar perdão para o outro. E quem não libera perdão para o próximo, ele carrega essa pessoa morta dentro dele. Se eu fizer... Como que eu vou explicar? Tem coisa que... Isso é fácil, mas... Tem coisa que você sabe, mas quando vai explicar é meu... Mas isso é fácil, vamos chegar lá. Às vezes o Vitor fez alguma coisa para mim. Ele me ofendeu. Ou eu faço para o Vitor. Eu faço alguma coisa para o Vitor. Ou é ele? Não, é assim, quando eu não libero perdão para ele. Quando eu não libero perdão para ele, eu estou carregando o Vitor dentro de mim morto. Então, tem quantas pessoas que estão carregando pessoas mortas dentro do coração? Quantas pessoas não têm a consciência que Deus já pagou a sua dívida e que agora você deve pagar, que você deve perdoar o seu irmão, que na continuação do texto está. Esse servo, quando ele saiu dali, ele encontra um conservo dele, e esse conservo dele devia 100 denários para ele. Quanto? 100 denários. Um denário, com os dias de hoje, era 100 reais. E ele agarrou, sufocou e colocou ele na prisão. Devia apenas 100 denários. O rei tinha pagado a dívida dele de 10.000 talentos. Agora o outro estava devendo para ele apenas 100 denários. Ele o sufocou, ele não entendeu. O que o rei tinha pago a dívida dele muito alta. Então é Deus dizendo para você, o que Deus fez por você e fez por mim, não tem preço. E por que você ainda não liberou perdão para o seu irmão? Olha para o seu irmão e diga assim, você já liberou perdão para o seu irmão? E o perdão, ele é tão, na linguagem da comunidade, tão embaçado, irmão, que Jesus aqui, na oração que ele vai ensinar o discípulo a orar,
Jesus ele vai dizer assim que, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 6, versículo 13, e não nos conduz à tentação. Eu parei para pensar, um verso anterior está dizendo assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13, e não nos conduz à tentação, quer dizer, a tentação é algo que o diabo coloca para você não perdoar o seu irmão. Não tem quando o perdão está perto está pertinho para acontecer com o seu irmão e você marca até a hora, o dia. Na festa da minha tia, eu vou chamar ela de canto. Quando o pastor estiver sozinho, eu vou chamar ele de canto. Vou pedir perdão para o meu filho também. Será que só acontece isso comigo? E às vezes, dentro de casa, quantas vezes eu brigo com a minha esposa, e nós na sala, espada para lá, espada para cá, tchim, 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 e os nossos filhos ali olhando, pega nada. Só que depois, isso é 7 horas, 8 horas da noite, quando é lá para as 11 horas, entramos para o quarto, e lá fazemos as pazes. Lá, quem ofendeu vai pedir perdão. É errado isso aí? Não. O que foi o errado nisso aí? Não pedir perdão junto dos filhos que viu a ofensa. Então quer dizer, publicamente diante dos filhos, é espada, pá, pá. O perdão é no secreto. Opa, tem alguma coisa errada aí. Se foi a mulher, eu falo, irmão, que eu já fiz isso. Fabiano, tu prega tudo que tu fala, tu vive tudo que tu prega? Não, se eu pregar tudo que eu vivo, eu mato a igreja, mas eu creio em tudo que eu ministro, que eu prego. Então, quando eu estou aqui, eu estou parecendo um super-homem. Quando eu desço daqui, eu vou atrás do Fabiano, que estava em cima de um altar, que parecia que ia voar, e agora parece um pintinho molhado no outro dia. Cadê aquele Fabiano? Chama a esposa. Fala para os filhos. Filhos, você lembra aquela briga de ontem? Essa palavra rema, irmão. Essa palavra aqui é para virar chave na sua vida. Sabe por que milagre instantâneo não acontece muitas vezes? Por causa da falta de perdão. Chama os seus filhos e fala assim: filho, lembra de ontem? Lembro, pai. Nós brigamos publicamente. Nós também queremos acertar conta. Eu estava errado ou ela, vice-versa. E isso aí ele vai levar para a vida dele, para gerações. Senão você está ministrando para ele, muitas vezes, e você não sabe. E eles estão carregando os traumas dentro dele, de dentro do lar. Mas nessa noite, Deus, ele vai romper isso para a glória de Deus. Isaías 59 está escrito assim: se eu achar, né? Isaías 59 está escrito assim, versículo 1. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades. Foram as suas maldades que os separaram de Deus.
por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Quando você tem a consciência que só o pecado que afasta você da presença de Deus, você começa a liberar perdão. O braço do Senhor não está encolhido. Ele não está curto. Ele disse para Moisés: Moisés, por acaso meu braço encolheu, Moisés? Mas o pecado tem separado. Deus quer trazer a luz no seu coração, o entendimento, que você já está perdoado em Cristo Jesus. Cristo justificou você, Ele lavou você, Ele limpou você, Ele purificou você. E uma maneira muito prática de Jesus, na oração, quando Ele ensina, Jesus ele senta na mesa, o pão nosso nos dai hoje. Aí depois num outro versículo está escrito: perdoa os nossos pecados. Quando você tem a consciência que você é perdoado em Cristo, você tem a consciência, você tem a identidade de filho. Você já parou para pensar que um pai de família, o filho chega na mesa, ele não pede perdão para comer. Não. Quando ele senta na mesa, ele come e os assuntos vai levando ele a falar algo, daqui a pouco ele está liberando perdão ou vice-versa. É assim que Jesus fazia. Jesus trazia para a mesa, depois ele falava de pecado. Diga para o seu irmão assim: vamos tirar esse morto dentro do nosso coração hoje? Eu contei uma historinha para terminar, que um rapaz ele andava na estrada com um saco de pedra. E ele andou por muitos quilômetros. Passou um cara de cavalo com a carroça. O cara avistou aquilo ali e falou assim, parou, falou assim: você quer subir aqui em cima da carroça? Eu vou te dar uma carona. E o cara que estava caminhando, cansado, ele subiu em cima da carroça e eles começaram a ir. Só que o cara que estava na carroça guiando o cavalo, ele olhou para trás. Quando ele olha, ele viu que o cara ainda estava com o saco nas costas, de pedra. Quer dizer, ele ainda continuava carregando peso. Ele não entendeu que a carroça tinha passado, colocado, e que o cara tinha dado carona para ele, agora ele poderia descansar. Ei, Deus quer trazer descanso para você. Não é noite de carregar peso. Cristo justificou você. Primeira Pedro 4:8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Quem errou mais, Davi ou Saul? Quem? Isso não é pegadinha não, irmão. Quem errou mais foi Davi. Quebrou todos os preceitos, todos os mandamentos. Mandou matar o escudeiro dele, Urias. Por isso que quando Urias morre, ele começa a perder muitas batalhas. Urias era o escudo. Deus ele coloca amigos
na sua caminhada para ser seu escudo. E às vezes você, por pouca coisa, se ofende, tira o escudo da sua frente e você fica vulnerável. E Deus nessa noite está trazendo e falando para você: ei, talvez se você liberar o perdão para Ele ali, você não sabe, Ele é o seu escudeiro. Davi, quando o profeta chegou para ele, Natan contou uma historinha para ele. Primeira coisa que Davi fez: pequei contra Deus. Quem é bom de se justificar, é ruim de perdoar. Você já parou? Quantas vezes eu vou corrigir o meu filho? Ele é um mestre em saber se defender, aprendeu com meu irmão. Eu não ganho dele. Mas quanto mais ele se justifica, mais errado ele está. É por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Saul amou muito o trono. Davi amava Deus. Deus tirou o trono de Saul e colocou Davi. Fica de pé, irmãos. Pode cantar um louvor aí. Eu tinha muito mais coisa para dizer ali, mas acho que até aqui é a medida, né? Eu não precisava nem pregar, irmão. Uma palavra aqui do André não poderia ir para casa, né? Fui muito ministrado ali pela palavra. Eu acho que Deus está nos conectando, né? Deus está conectando pessoas, né? Para esse ministério. É um tempo novo, uma transição, né? Nós acreditamos nisso. Muitas coisas que Ele falou, eu era cego, né? E agora trouxe um pouco de luz. Eu acredito que vocês aí também vão olhar, vão querer ter mais um conhecimento. Vamos dizimar e ofertar. Sempre nós começamos pelo começo, quase no meio do culto a oferta, né? Mas nós organizamos. Deus não pode fazer, o Espírito Santo não pode trazer uma desordem se não tiver organizado. Entenda que nem tudo que está desorganizado é o diabo, e nem tudo que está organizado é Deus. Na bagunça dos ossos secos, ali foi o próprio Deus. Mas quando naquela parábola falou assim, ó, pega a vassoura e limpa a casa, quer dizer que os móveis estavam tudo no lugar. Vamos dizimar na casa do Senhor. Deus olhou e falou assim: Adão, não toque ali no meio daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal. Ali é Deus falando ali era o dízimo de Deus ali, né? Não tocou, não toque. Então o dízimo você não toque, né? Os 90% é para você administrar. Quando você tem uma consciência que você foi justificado, você entrega por amor para aquele que entregou para você. Você só pode se entregar para aquele que você se entrega. Por isso, se você se entregar para pessoas, muitas vezes vocês vão se frustrar. Mas se você se entregar a Deus, você vai ter uma consciência sólida. De tudo aquilo que passa nas suas mãos, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Qualquer benefício que eu e você possa receber vem da mão de Deus. Quem é que te faz sobressair, Paulo diz. E o que tem tu que não recebeste? E se recebeste, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Então pegue nas suas mãos, dízimo a oferta.
Vou estar orando por você. E em seguida, nós vamos adorar, para nós ir para casa, um louvor. Aqui está à minha esquerda a maquininha, o Pix da igreja. E quem vai depositar em espécie, vem aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te damos graça. Ficamos felizes, Senhor, porque tudo aquilo o Senhor nos entregou. É sabido, Pai, que nós somos gratos de ser dizimista na tua casa, um ofertante. Por isso, Senhor, que o Senhor possa abrir as comportas do céu e derramar, e trazer uma consciência, Senhor, que Cristo, Ele foi a maior oferta que podemos ter recebido. Então, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa vir sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor possa ministrar, Senhor, aquilo que eu não consegui falar com palavras. Ministra no coração dos teus filhos, Senhor, sobre a oferta, sobre o dízimo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vem aqui na frente, venha com alegria no coração.